Bem, meus irmãos e irmãs, estamos reunidos mais uma vez no meu canal do YouTube, A Hora do Macabeus. Desde já agradeço a todos que participam do canal, todos que divulgam meu canal e os demais canais católicos. Agora eu estou no Instagram, no Twitter, né? O link estará disponível aqui na descrição do vídeo, assim como o link do meu Apoia-se. Quem puder contribuir, né, uma contribuição simbólica de R$ 3, eu agradeço de coração. Quem não puder, deixa o like, se inscreva no canal, é muito importante para a relevância dos vídeos e também do canal. Hoje eu quero continuar falando a respeito da vinda de Jesus Cristo. É um tema muito polêmico, várias igrejas ali na ala protestante, várias igrejas pregando, né, a respeito disso, cada igreja com uma visão diferente a respeito do assunto. Tem aqui na ala católica os saletianos, né, pessoas também que são ligadas, né, ao modernismo e também pregando a respeito, né, dessa vinda de Cristo de uma forma futurística, uma vinda, né, física e material. E o que eu quero é expor aqui uma visão racional, a exegese racional a respeito desse assunto. Já fiz alguns vídeos e vou continuar fazendo outros vídeos a respeito desse assunto. Eu escrevi vários artigos, existem outros que eu estou escrevendo a respeito do assunto que eu irei publicar também futuramente. Esse é o meu blog, tá? O novo blog do Cristo Macabeus, Mentiras do Apocalipse Protestante. Quem, né, puder acessar o blog é crismacabeus.video.blog, é um subdomínio. Eu não tenho domínio ainda, eu não comprei. Se aumentar aí, né, a contribuição no Apoia-se, eu irei comprar domínio host também. Mas, enfim, ainda não estou em condições, tanto o domínio host fica a quase R$ 300 anual e eu não estou em condições para comprar isso e arcar do meu próprio bolso, tá? Então eu irei fazer hoje esse vídeo em cima deste artigo que eu escrevi, A Vinda de Jesus Cristo como um relâmpago sobre as nuvens. Parece bobeira, né? A vinda de Cristo como um relâmpago, mas aqui, né, tem uma explicação do porquê Jesus Cristo diz que essa vinda seria como relâmpago. Eu vou explicar aqui mais adiante. Os textos, né, usados, né, os textos que são usados pelos judaizantes, os pentecostais, os saletianos, né, são esses, né? Todo mundo conhece os textos, né? Esse aqui de Mateus 24, onde diz: logo após estes dias de tribulação, o sol escurecerá, a lua não terá claridade, cairão do céu as estrelas e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Prestem atenção, o sinal do Filho do Homem. Guardem isso, o sinal é muito importante para a exegese. Tá? Essa vinda do Filho do Homem seria um sinal. E aqui vocês já conhecem o texto, né? Todas as tribos da terra baterão no peito e verão o Filho do Homem vir sobre as nuvens do céu, cercado de glória e de majestade. O mesmo texto aparece no Evangelho de São Marcos, lá no capítulo 13. Naqueles dias, depois dessa tribulação, o sol se escurecerá, a lua não dará o seu resplendor, cairão os astros do céu e as forças que estão no céu serão abaladas. Então verão o Filho do Homem voltar sobre as nuvens com grande poder e glória. E o mesmo texto também aparece lá no Evangelho de São Lucas, lá no capítulo 21. Então verão o Filho do Homem vir sobre as nuvens com grande poder e majestade. O importante é saber, esse texto faz parte de um contexto e a pregação de Jesus Cristo a respeito da destruição de Jerusalém e também do Templo de Jerusalém. Tanto em Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21, Jesus Cristo, ele faz ali, né, a profecia a respeito do que iria acontecer e explica como, quando e o que iria acontecer, tá? Como aquilo iria acontecer, o que iria acontecer e quando iria acontecer, tá? Então, ele diz claramente como se daria tudo aquilo, né? A destruição do templo, como, né, que
Isso iria acontecer através das guerras, né, através também de perseguições. É, é, que forma que aquilo iria acontecer e quando também, tá? Ele diz, tudo isso vai acontecer nesta geração. Ele diz isso claramente. Tudo isso vai acontecer nesta geração. E essa foi a explicação de Jesus Cristo a respeito do Apocalipse de João. Essa foi a explicação a respeito das tribulações. Lembrando, o Apocalipse de João fala a respeito das tribulações, Mateus 24, Lucas 21, Marcos 13 também. Tá? Historicamente, né, a destruição do Templo de Jerusalém e também, né, a destruição da cidade de Jerusalém aconteceu por volta de 70 a 72 depois de Cristo, no reinado de Vespasiano. Todo mundo sabe disso, isso é histórico. Tá? É importante saber que em outros textos também, eu já expliquei isso, fora dos textos apocalípticos, né, Jesus Cristo também menciona sua vinda, né, sobre as nuvens durante a destruição do templo. Aqui, quando ele foi, né, questionado pelos sacerdotes, pelos fariseus, quando ele dizia ali, né, abertamente, eu irei destruir esse templo. Tá? E ali ele diz que, a respeito disso, ele diz: e vereis o Filho do Homem sentado à direita do poder de Deus vindo sobre as nuvens do céu. Tá? Jesus Cristo dizendo isso. Lembrando que isso aqui foi, né, depois que Jesus Cristo foi preso e questionado ali pelo sumo sacerdote. Ele dizia isso para aquela geração, para aqueles fariseus, para o próprio sumo sacerdote. E também, aqui eu não vou mais explicar a respeito das nuvens, porque eu já expliquei isso em outro vídeo, né? Nuvens, né? Nuvens, aqui, ó. Vir sobre as nuvens significa justiça e juízo na cultura hebraica. Eu já expliquei isso em outros vídeos, é uma figura de linguagem. Ah, vamos entender também que mesmo depois da crucificação e ressurreição de Jesus Cristo, mesmo assim entre os cristãos e entre os judeus, existia a ideia de que Jesus Cristo viria destruir o Templo de Jerusalém, a cidade de Jerusalém, em Atos dos Apóstolos, que foi escrito por São Lucas, lá no capítulo 6. Ali, durante a pregação de Santo Estevão, os próprios fariseus ali condenando Santo Estevão, dizendo: Nós ouvimos dizer que Jesus de Nazaré há de destruir este lugar. Mesmo depois da crucificação e da ressurreição de Jesus Cristo, existia entre os cristãos e também entre os judeus, tá? A promessa ali, né, circulava ali a promessa de que Jesus Cristo iria destruir o templo de Jerusalém e também, né, a cidade de Jerusalém. O importante agora, neste vídeo, é essa parte do texto, tá? Tanto do Evangelho de São Marcos como do Evangelho de São Mateus, onde Jesus Cristo diz, prestem atenção nisso aqui, Jesus Cristo, no mesmo texto que ele diz, vir sobre as nuvens, ele diz, então, olha só, e se então alguém vos disser, eis aqui o Cristo, não creais. Jesus Cristo dizendo isso. Lá no Evangelho de São Mateus, a mesma coisa. Então, se alguém vos disser, eis aqui está o Cristo, eis aqui está o Cristo, não creais. Olha o que ele diz aqui também no texto, né? Pois se vos disserem, vinde, ele está no deserto, não vá até o deserto. Se disser, ele está em casa, não creais. É Jesus Cristo dizendo, não sou eu, tá? Não é Eusébio de Cesareia, não é o padre Paulo Ricardo, enfim, não é Jesus Cristo dizendo isso aqui. Me parece até uma contradição. No mesmo texto ele diz e afirma vir sobre as nuvens, né? E no mesmo texto ele diz também para que ninguém acredite. Se alguém disser ter visto o Messias, o Salvador, ter visto Cristo, por que ele diz isso? É uma contradição? Não,
porque essa vinda não era física e nem material. É simples isso, está lá no meu artigo, está disponibilizado, é gratuito, tá? Enfim, é só acessar o meu site e todo mundo pode acompanhar o artigo e ler, né? Ler, acompanhar e divulgar o artigo. Então Jesus Cristo ele está falando abertamente para todos ali, aquela geração, né? Que essa vinda não iria ser de uma forma física, não iria ser uma vinda material, né? Algo tangível, como eu falo. E ele explica isso ainda, prestem atenção. Voltando, né, ao primeiro texto que eu li, lá no início do artigo, lá em Mateus 24, o que, que ele diz? Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Seria apenas um sinal, gente. Ou seja, o que, que ele está dizendo aqui? O que, que ele está dizendo? Quando tudo estiver acontecendo, no céu vai ter o sinal, que é o Filho do Homem trazendo o juízo. Tá? Então entendam, entendam. Quando tudo estiver acontecendo, saibam que é o Filho do Homem trazendo o juízo contra Israel. E ele, né, o próprio Jesus Cristo, ele vai usar uma figura de linguagem para explicar como seria esse sinal. O que, que ele diz logo depois? Ele vai dizer assim: porque como relâmpago, olha só, como relâmpago, parte do Oriente ilumina até o Ocidente, assim será a volta ou a vinda, né? Depende da tradução, do Filho do Homem, como relâmpago. Eu pergunto, qual é a percepção que nós temos de um relâmpago? Quanto tempo o relâmpago ilumina o céu? Estou falando de um relâmpago, tá? Quanto tempo esse relâmpago ilumina o céu? Qual é essa percepção que temos? Algo que ilumina, vem, ilumina e desaparece em segundos. Segundos. Esse é o sinal do Filho do Homem vindo em juízo contra Israel. Isso aqui é uma exegese racional, gente. Eu não estou usando emoção. Tá? O pentecostal, o judaizante, né, e os saletianos, eles se utilizam da emoção para interpretar o Apocalipse, Mateus 24, Lucas 21, Marcos 13. Tá? Cris Macabeus não. Eu uso a razão, estou usando a razão. Jesus Cristo ele diz que essa vinda seria um sinal, tá? Essa vinda sobre as nuvens seria um sinal durante a destruição do templo e durante, né, a destruição da cidade de Jerusalém. E ele diz que esse sinal seria como um relâmpago. Isso seria como um relâmpago. Ou seja, a percepção é simples aqui. Quando tudo estiver acontecendo, saibam que é o Filho do Homem sobre as nuvens trazendo o juízo, o juízo contra Israel. Isso não é físico, isso não é material. Tá? É como um relâmpago que brilha no céu e, né, em segundos, ele vem, brilha, ilumina e some. É simples, claro e objetivo. Isso aqui. Não tem nada, nada, nada além disso. É lógico. Essa Essa vinda de Jesus Cristo sobre as nuvens não tem nada a ver com a ressurreição dos mortos. O retorno de Jesus Cristo no juízo final para a ressurreição dos mortos. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Tá? Mateus 24, Lucas 21, Marcos 13 e o próprio livro do Apocalipse, tá? Fala. O livro do Apocalipse, vou pegar só o livro do Apocalipse, do capítulo 1 até o 19 fala apenas do quê? Das tribulações, ou seja, da destruição da cidade de Jerusalém e do templo de Jerusalém. A mesma coisa, Mateus 24, Lucas 21 e Marcos 13. Tá? Cada texto fala apenas a respeito da destruição do templo de Jerusalém e também da cidade de Jerusalém. Tá? Foi um castigo contra Israel, esse castigo contra Israel. E Jesus Cristo deixa bem claro, tudo iria acontecer naquela geração. Eu irei fazer outros vídeos a respeito desse assunto, né, batendo ali, tá, nesse tema, explicando de uma vez por todas a diferença desta vinda sobre as nuvens com a ressurreição dos mortos, com o juízo final.
explicando, né, que isso aqui já aconteceu, e que não era, como eu falei, essa vinda não era física e material, tá? Quem quiser acompanhar melhor este assunto, eu tenho outros vídeos a respeito disso e também tem o meu blog, tá? Acessem o blog, né? Tem vários artigos. Toda semana estarei disponibilizando outros artigos a respeito do assunto, tá? Também irei falar sobre La Salette. Eu acho que essa semana ainda irei fazer o vídeo sobre La Salette e também irei escrever um artigo a respeito do assunto, tá? É, Como eu falei, se inscreva no canal, deixa o like. Quem puder contribuir com o meu apoio, eu se agradeço de coração mesmo. Quem não puder contribuir, eu agradeço da mesma forma. Pelo menos deixa o like aqui no vídeo. Até o próximo vídeo. Paz venha a todos. Amém.